boa tarde, a paz do Senhor. Vamos então para o Salmo 127. Salmo 127 é um salmo pequenininho, é um dos cânticos dos degraus e é um salmo de Salomão. Salomão tem identificado como sendo dele, a autoria dele, apenas 2 salmos, o Salmo 72 e esse Salmo 127. E a história fala que ele escreveu então esse Salmo 127 logo após ali o seu pai conversar com ele e dizer: olha, Deus não permitiu que eu construísse o templo do Senhor, a casa de Deus, mas é promessa de Deus que você construa, que o meu filho construa. Então você tem essa responsabilidade. Peça a Deus entendimento e faça aquilo que precisa ser feito. E a história fala então que Salomão escreveu esse salmo logo após essa conversa ali com seu pai Davi. E Salomão tem uma fé muito grande em Deus. Aqui, jovem ainda, ele já expressa essa fé. Então, os versículos 1 e 2, ele fala: se não for o Senhor, quem vai ser? É somente Deus que pode nos dar condições de fazer as coisas. E depois, dos versículos 3 ao 5, ele fala que os filhos são, então, herança do Senhor. Esse salmo fala de prosperidade, de segurança e fecundidade, quando fala dos filhos como flechas. E ele fala aqui que a vida sem Deus é ilusão, frágil, sem valor, sem propósito. Somente uma vida baseada em Deus, somente uma vida construída com Deus e por Deus é que tem valor e tem propósito. Então Salomão expressa aqui uma fé em Deus, onde somente Deus e com Deus, com a ajuda de Deus, é possível ter algo, seja uma casa, seja algo físico, algo material, ou não, como no caso dos filhos que ele cita aqui. O Salmo 127 dá para nós lermos ele inteiro, porque ele é bem curtinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós lemos esse salmo e falamos e defendemos e repetimos para nós mesmos que Deus é quem guarda. Mas o que realmente vai mostrar se nós acreditamos no que lemos é o dia a dia. É a nossa vida. Então, aqui vale bem uma comparação. Como eu tenho levado minha vida nesses aí quase 1 ano e meio de pandemia, com medo, com terror, nem dormindo direito, ou estou vivendo uma vida que é centrada em Deus. Se o Senhor não edificar, quem vai fazer? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham a sentinela. Como nós temos vivido a nossa vida? Nós temos vivido uma vida realmente onde isso aqui é real, ou nós temos vivido uma vida de medo, de insegurança? A pandemia nos mostra bem como nós temos vivido isso. É só nós olharmos, né, fazer aquela avaliação, aquela autoanálise de como é que nós temos vivido a nossa vida. Se nós acreditamos que Deus é quem guarda, se nós acreditamos que é Ele que determina o início e o fim das nossas vidas, então é nele que nós temos que basear a nossa vida e não no medo de alguma coisa. Tá bom? Isso que a gente aprende aqui na palavra de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, trabalhar muito, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então ele faz o contraponto aqui das coisas materiais, as coisas físicas, com as não materiais, os filhos. E os filhos são a herança do Senhor. E aqui vem um alerta para os pais: herança. Se eu eu recebo uma herança, eu usufruo. O que eu faço com essa herança? Eu tenho algo que é uma herança para a posteridade. Eu usufruo, ou eu guardo, ou eu cuido dessa herança. Nós não vivemos em prol da herança. Nós cuidamos, preservamos,
mas nós não vivemos em prol de, que não é nada para casais, mas nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Os filhos são a herança e não a razão de ser de um casal. Ele é forte principalmente no sentido de que nós não devemos viver para os nossos filhos. Tem muitas mulheres que depois que nascem os filhos, vivem para o filho e deixam o marido de lado. E é uma plantação, né? Tá plantando isso que vai colher muito depois e não vai colher coisas boas, porque não é o que a Bíblia nos ensina. Esse versículo 13, ele é muito sério. Os filhos são herança do Senhor. Nem quando a gente recebe herança e nem quando a gente vai deixar uma herança, a gente não vive só para ela. A herança é no sentido de guardar, de ter algo, de ter ali uma continuidade, de deixar algo, mas nós não usufruímos da herança no sentido de viver 100% para ela e deixar todas as coisas de lado. Não, a herança é um algo a mais, é a cereja do bolo, a herança é o bônus da vida, porque o nosso dia a dia, né, ele tem muita coisa, a vida por si só é muito exigente, então nós precisamos cuidar. Muitos casamentos em desajuste, muitos casamentos em desequilíbrio, muitos casamentos com problemas, porque depois que nascem os filhos passam a ser o centro do casamento. E os filhos não devem ser o centro do casamento. E o centro do casamento também não é para ser o marido, e o centro do casamento também não é para ser mulher. O centro do casamento deve continuar sendo Deus. A nossa vida para glorificar a Deus. Tá? Os filhos são um bônus. Os filhos são ali, né? Como eu disse, a cereja do bolo. É a nossa continuidade. Eles não podem ser o centro. Deus nos deu os filhos para que cuidássemos para Ele. Nós, nossos filhos, todos para a glória de Deus. Mas os nossos filhos, eles também têm uma missão, eles têm um chamado nessa terra. E nós devemos prepará-los para isso, para que cumpram com aquilo que Deus designou para eles. Se a gente fala, eu preparo meu filho para o mundo, não é para o mundo no sentido deles irem lá curtir o mundo, mas no sentido deles serem atalaias do Senhor nessa terra. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? É um salmo curtinho e foi escrito ali então, nesse momento de passagem de pai para filho ali do reinado, então de Davi para Salomão. E agora nós vamos para a parte que é um pouquinho mais longa, de Crônicas. Crônicas, capítulos 26 ao 29, são 4 capítulos. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos passar então para Crônicas. Crônicas é o livro que eu mais recebo reclamações. O ano passado, o livro que eu mais recebi, assim, reclamações no sentido de é chato, não entendo. O ano passado foi o livro de Números, mas aí depois das explicações, as pessoas, as mesmas que tinham reclamado, falaram, agora eu estou entendendo, agora eu gostei de ler. Depois de Números, então, o livro que as pessoas costumam reclamar mais é de Crônicas, porque ele começa lá, os primeiros 9 capítulos são genealogias, e aí ficam realmente, eu entendo quem fala que é chato. Nós então vimos que Davi, estamos vendo que Davi tinha um desejo de construir o templo, mas Deus disse não, você não vai construir. Vimos isso em 2 Samuel 7 e depois no finalzinho. E aí aqui em Crônicas estamos revendo, então lá, tá repetindo algumas partes lá do finalzinho de 2 Samuel, mas aqui com detalhes que não tem lá em 2 Samuel. E Davi fala assim, então tá bom, olha só, eu não vou construir o templo, já entendi, mas eu posso fazer outras coisas. Eu posso preparar os trabalhadores, eu posso fazer as escalas de trabalho, eu posso separar material. Vimos que ele separou ali em ouro o equivalente hoje, o que seria hoje 50 bilhões de dólares. Em prata, 100 milhões de dólares. Muita coisa ele separou. Vimos a divisão ali da tribo dos levitas. 38 mil levitas cuidando então dos trabalhos da obra do Senhor.
E capítulo, então, 23, nós vimos ele separando isso. No 24 e o 25, ele falando especificamente dos sacerdotes, dos cantores e dos músicos, e vimos que no total de 38 mil levitas, apenas 4 mil são para o louvor, os outros ali têm outras funções. E no capítulo 26, então, de hoje, nós vamos então ver Davi ali continuando a organizar o trabalho no templo. Crônicas foi escrito aí 400, 500 anos depois de Davi. Então o cronista, ele está contando para os exilados como é que Davi fez as divisões. Para quê, gente? Os trabalhos no templo, o templo estava sendo reconstruído no tempo de Crônicas, tinha sido destruído, né, da divisão do reino. Então aqui eles estavam reconstruindo os muros, a cidade e o templo. Nós vamos ver isso melhor quando lermos Esdras e Neemias. E o povo, então, eles precisavam identificar qual a função deles. E como é que é pela função? Davi determinou as famílias, os cabeças de famílias, que cada um na sua função. Então, em Crônicas, né, esse povo exilado aí, centenas de anos depois, então eles identificam na genealogia que família que eles pertencem e o trabalho que foi designado para essa família. E aí todos voltam para os seus respectivos trabalhos, as respectivas funções, conforme determinação do rei Davi. Então, o que nós vemos no capítulo 26 é Davi ali já velho, com seus mais de 70 anos, não era mais o rei, mas ali preparando, separando, designando as pessoas para cada função. Mas o melhor de tudo é vendo as pessoas aceitando essa divisão, essa classificação, aceitando e dispostas a servir. E não era servir de qualquer jeito, mas era servir bem. Colossenses 3:23, servir como para o Senhor, fazer como para o Senhor. E nós hoje perdemos muito disso. Hoje a gente não serve mais nessa mesma disposição do povo judeu lá no templo. Hoje nós estamos muito mais parecidos com Eva, que tiraram os olhos de Deus e estão olhando ao redor. E aí a gente vai se comparando, vai olhando, vai observando e acaba dando aquela desanimada em servir. Sem falar que hoje nós queremos muito mais escolher o que fazer na obra de Deus do que aceitar uma designação para fazer alguma coisa. E não tem como não ler aqui Crônicas e não ter essa reflexão, né? Trazer para nós. Nós aceitamos de bom grado quando alguém nos pede para fazer determinadas coisas na obra de Deus, ou nós só fazemos aquilo que escolhemos fazer, aquilo que está dentro do nosso chamado. Precisamos olhar isso, Então, capítulo 26, do 1 ao 19, a divisão dos porteiros. E lá em 1 Crônicas 23:5, para quem está anotando, lá está escrito, né, no versículo 3, 38 mil, vamos voltar aqui, 38 mil porteiros, levitas, né? 23:3. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo suas cabeças, 38 mil homens. Aí o versículo 5, 4 mil porteiros. Então aqui no 26, Davi pega esses 4 mil porteiros e designa ali os turnos, onde cada um ia ficar, as famílias e quem pertencia a esses 4 mil, tanto para serem os porteiros, como também serem os guardas dos tesouros. Então, Crônicas 26, do 1 ao 19, divisão dos porteiros, e do 20 ao 28, os guardas dos tesouros. Então, os porteiros e os guardas dos tesouros, eles completam esse total aí de 4 mil pessoas no tempo de Davi, tá bom? Aqui, com o cronista escrevendo crônicas, quando o povo volta do exílio, não tem essa quantidade de levitas. Bem reduzido, bem pouca gente. Nós vamos ver, repetindo, né, em Esdras e Neemias, que não tem essa quantidade lá
em Neemias, tá? Quando o povo retorna do exílio. Vamos para o capítulo 27. O capítulo 27, então, Davi, depois de fazer as escalas de trabalho, a designação das funções, as classificações dos trabalhos na obra do Senhor, e está tudo resolvido. Ele deixou material de construção para Salomão, né, ele fez tudo isso. Ele vai aqui, então, no capítulo 27 e resolve a parte administrativa. O que é isso? É o exército. Ele vai, então, ver com o exército. E aí acontece o seguinte, né? Ele já não é mais o rei, já definiu todas as coisas ali em relação ao templo, e aí ele faz o quê? Ele para e pensa. Deus falou que no tempo de reinado do meu filho, Israel teria paz. Então, eles não precisam do exército do jeito que tem hoje. Então, vamos resolver o exército. Não precisa do exército que está hoje, mas se acontecer alguma coisa, o exército precisa estar pronto. Então, o que ele faz? Ele pega o exército de Israel, que é um exército gigante, até hoje é considerado o exército mais bem aparelhado, mais bem preparado e mais bem treinado do mundo, até hoje, embora seja um país bem pequeno. E aí ele faz o quê? Ele separa esse exército que ele tem em 12 partes, justamente 12 tribos, uma parte para cada mês do ano. Ele separa ali, são 12 turmas de 24 mil soldados cada turma. Isso soma, então, um exército de 280 mil homens. Dos versículos 1 ao 15, ele fala dos 12 capitães, do 16 ao 24, os príncipes ali das tribos, e do 25 ao 34, os oficiais da corte. Lembrando que aqui o cronista falando sobre isso centenas de anos depois para os exilados. Então ele vai repetir aquele problema que Davi teve no capítulo 21, que foi de fazer o censo sem a autorização de Deus e a praga que aconteceu ali. Então o cronista repete aqui nos versículos 23 e 24, tá bom? Ele fala assim, olha, não tomou, porém, Davi o número de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto veio então a ira do Senhor sobre Israel. Então aqui o cronista conta o que aconteceu. Ainda aqui no capítulo 27, eu quero ler os versículos 33 e 34. O cronista escreve aqui, e Aitofel era do conselho do rei, e Uzai o arquita, amigo do rei. Lembrem-se, nós lemos sobre Aitofel, lá em 2 Samuel. O cronista não conta aqui o que Aitofel fez, mas Aitofel traiu Davi. Traiu Davi lá naquela situação de Absalão, quando Absalão tentou usurpar o trono do próprio pai. Aitofel foi e ficou a favor de Absalão, contra Davi, e Davi considerou uma das maiores traições que ele passou na vida, porque Aitofel era ali amigo dele, era amigo pessoal, conselheiro, ele confiava muito em Aitofel. E Aitofel era o avô de Batseba, então Davi confiava muito nele, e ele realmente traiu. Davi até escreveu um salmo em relação a isso. E aí o versículo 34, e depois de Aitofel, ou seja, quem substituiu Aitofel, foi Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. E aí uma curiosidade, né? Muita gente fala assim, Jesus é o nosso capitão, né? Jesus isso, Jesus aquilo em relação ao exército de Deus. Mas Jesus não é o nosso capitão. O certo, se for usar uma analogia do exército, e o exército de Davi traz muito para nós do exército de Deus, do reino espiritual, que capitão é média-baixa e médio-baixo cargo, tá? O cargo maior é um cargo chamado general de exército. Tem vários generais, mas é só general. Então pode ter vários generais aqui, mas acima desses vários generais tem um que o cargo é general de exército. É ele que manda, e nós então temos Jesus como aí o nosso general de exército. Tá? Só aí um pitaco sobre isso. E vamos para Crônicas 28. Ela é uma parte mais para nós entendermos,
né, a história aí e, claro, trazermos algumas reflexões para nós. Mas quando nós formos ler Neemias e Esdras, vai ficar bem mais fácil de entender Neemias e Esdras, porque vamos ter essa base aqui de Crônicas. E vamos para Crônicas 28, que é um capítulo bem interessante para nós lermos, principalmente para quem tem filhos. 1 Crônicas 28 são as exortações de Davi para Salomão. Então, dos versículos 1 ao 8, nós temos o discurso de Davi de uma forma mais geral. Do 9 ao 21, as instruções de Davi a Salomão. Então, olha só. Davi entregou seu reinado para Salomão, passou em vida o trono, né, a coroa ali, e disse, olha, eu não posso construir o templo que Deus me proibiu. Ele disse que seria você, mas olha, aqui tem material, aqui estão os trabalhadores, né, os pedreiros, os mecânicos e tudo que vai precisar de mão de obra para construir. Aqui também estão os levitas e o que cada grupo de levita vai fazer. Olha, já estou deixando as escalas prontas de trabalho dos sacerdotes, dos músicos, já estou deixando os salmos escritos, o que eles devem cantar. Salomão, além disso, eu ainda já preparei o exército. Você não vai precisar do exército como eu precisei, porque não vai ter grandes guerras durante o seu reinado, que Deus prometeu um tempo de paz enquanto você for o rei. Então, Salomão, olha, eu peguei o exército e dividi em 12 partes. Cada parte dessas fica 1 mês em Jerusalém a serviço do rei. Então, tinha 24.000 soldados em Jerusalém todos os meses. Mês de janeiro, que é o capítulo 27, mês de janeiro vai ser tal, mês de fevereiro tal. Enquanto a equipe A, essa equipe 1 está aqui em Jerusalém, as outras 11 estão em suas casas, morando ali e trabalhando em suas terras. Seria inviável, gente, ter quase 300.000 soldados dentro de Jerusalém, ali, sem fazer nada, sem terra para trabalhar, sem ovelha para cuidar, para pastorear e sem guerra. Seriam quase 300 homens desocupados ali na cidade de Jerusalém. Não dá, Davi viu isso. E aí ele fez essa divisão então e manteve 24 ali, perto de Jerusalém, ali a serviço do rei, e os outros, cada um nas suas casas, e cada um sabia a hora que tinha que vir para Jerusalém, o mês que tinha que vir. Aqui no 28, eu quero destacar o seguinte, o versículo 9, e aí principalmente para quem tem filhos, né? Olha que lindo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha agora para o Senhor, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então, todo mundo aí com esse versículo 9, faz ali uns pontinhos ou então marca. Só nesse versículo 9 nós temos 5 princípios aqui que Davi passa para Salomão. Então ele começa falando o seguinte: conhece, ou em algumas versões, reconhece o Deus de teu pai. E esse conhecer que está aqui não é só o de ouvir falar, mas é aquele conhecer de Jó 42. Eu conheço, não de ouvir, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque tenho experiência com Deus. Então é nesse sentido que Davi está falando para Salomão. Conhece a Deus, tenha experiência com Deus. Primeiro princípio. Segundo, sirva-o de todo o coração. E olha só, não é só para servir a Deus, não. Olha o que Davi fala. De forma espontânea, ou seja, por amor, não por obrigação, mas por amor. Serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Então, esse voluntário é no sentido de amor. Terceiro, né? O Senhor conhece as motivações, o Senhor conhece as imaginações, os pensamentos. Ele está dizendo que serve a Deus voluntariamente, porque Deus conhece a intenção do coração.
Deus sabe se nós estamos servindo a Deus porque é bonito. Deus sabe se nós estamos servindo porque queremos algo em troca, porque queremos um retorno, porque queremos alguma coisa, tá? Deus é o único que conhece exatamente o que o meu coração está pensando, o que o meu coração quer, o que o meu coração deseja. Quarto ponto importante que Davi coloca aqui para Salomão: se o buscares, será achado. Então tá falando assim: Salomão, busque a Deus. Você vai buscar, você vai encontrar. Porque Deus é um Deus pessoal, Ele quer ser encontrado. Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer um relacionamento com o homem. E Ele não quer qualquer relacionamento. Ele quer um relacionamento profundo e íntimo. E aí, por fim, Davi fala para Salomão, né? Se você deixar Deus, Ele também vai te rejeitar. Então, faz um esforço e faz a obra que compete a ti. E aí, dos versículos 11 em diante, Davi entrega, então, para Salomão, oficialmente, as plantas ali do templo, de como deveria construir, enfim, as plantas, os desenhos ali da casa de Deus e como é que Salomão deveria construir. E aí, por fim, ele continua aqui falando, então, olha, tá tudo aqui. Eu separei esse material de construção, o ouro, a prata, as escalas de trabalho, tá tudo aqui. E aí ele passa tudo isso para Salomão. E aí vamos ao capítulo 29, do 1 ao 5, nós temos ali a oferta de Davi, 6 ao 9, a oferta dos líderes, dando exemplo, então, começa com o Davi, né? Ele não é mais rei, mas foi e é considerado até hoje o grande rei de Israel. Ele dando oferta, depois os seus líderes dando oferta, dando exemplo ali, ofertando. Do 10 ao 19, tudo vem de Deus, então esse reconhecimento que tudo vem de Deus, nós não temos nada por nós mesmos, tudo é permissão, tudo é graça, tudo é presente, tudo é privilégio que Deus nos dá. E por fim, já no finalzinho, então, Salomão é proclamado rei. O que eu quero chamar a atenção aqui? No capítulo 29, eu quero ler aqui o versículo 1, vamos ler aqui 1. Depois disse ainda o rei Davi a toda a assembleia: somente a Salomão, meu filho, Deus escolheu. Ele é jovem e tenro, e a obra é grande, porque a casa não é para o homem, e sim para o Senhor Deus. E eu, com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, e prata para as coisas de prata, e bronze para as de bronze, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras de ônix, e pedras preciosas, e pedras negras, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E mais ainda, porquanto tenho afeto pela casa do meu Deus, eu guardo em meu tesouro particular ouro e prata, que além de todas as coisas que preparei para a casa do santuário, dei para a casa de meu Deus. Então, tudo aquilo que a gente leu, que Davi conseguiu, separou para a casa de Deus, aqueles 50 bilhões de ouro, 100 milhões de prata, aquilo foi uma coisa. Aqui, Davi está pegando do seu tesouro pessoal, daquilo que seria a sua fortuna, e doando para a casa de Deus. O desprendimento de Davi aqui. Davi, versículo 3, mas Davi, fora aquilo que ele arrecadou para a casa de Deus, ele pessoalmente, de sua fortuna, quando a gente soma aqui, calcula tudo, deve ter dado mais de 10 bilhões de dólares para a construção do templo. O custo do templo de Salomão, se fosse hoje, alguém tem ideia? Se fosse hoje, quanto que seria para construir o templo de Salomão? Eu já contei numa outra live que existe um instituto chamado Instituto do Templo de Salomão, lá em Israel. Eles arrecadam dinheiro no mundo inteiro, doações, para os preparativos da reconstrução do templo. Eles estão preparando roupas, vestuários, os utensílios, o castiçal já foi feito. Pra vocês terem ideia, o Instituto do Templo está
com as coisas muito adiantadas, porque eles estão esperando o Messias político, né? Eles estão esperando, eles não acreditam em Jesus, eles estão esperando o Messias que virá para reinar em Israel. E a Bíblia nos fala então que vai ter o templo vai ser reconstruído e eles estão prontos. Os utensílios estão prontos, o castiçal está pronto, muita coisa já está pronta, as vestes dos sacerdotes e tudo de acordo com as orientações recebidas por Moisés, tá? Tem um trabalhar intenso em cima disso. Se fosse, né, reconstruído hoje o templo, né, o custo desse templo aqui construído por Salomão, o custo hoje seria $1 trilhão. Se forem reais, né, seriam aí então os trilhões que a Jaqueline está falando, seriam aí de 5 ou 6 trilhões de reais, mas em dólares, trilhão, gente, eu não tenho ideia. Eu não consigo imaginar quanto de dinheiro que é. É muita coisa. Davi aqui fala, olha, eu tirei tudo que é meu, vai para a casa de Deus, estou dando, né? Ele fala assim aqui, além de todas as coisas que preparei para a casa do santuário, dei para a casa de meu Deus. Então eu dei o meu tesouro particular. Tá aí no versículo 3. E o versículo 4, ou seja, 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas. Isso é da fortuna pessoal de Davi. E aí ele vai falando, né, dando o exemplo dele, muita coisa, não dá para imaginar. Aí o versículo 6, os príncipes das famílias, os príncipes das tribos, aí eles vão e ofereceram de sua própria vontade. E se regozijou o povo por ter contribuído voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram ao Senhor de sua própria vontade. Aí depois nós temos o louvor e a oração de Davi, do versículo 10 em diante, dizendo que tudo é de Deus que é o dono de todas as coisas e que ele merece o melhor. Por fim, nós temos aqui então Salomão feito rei. Eu vou retomar isso aqui lá na leitura de Reis, 1 Reis 1 e 2, nós vamos retomar então esse assunto aqui, então não tem problema de nós irmos tão rápido. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com gozo e fizeram rei pela segunda vez a Salomão, porque a primeira vez, que daí nós vamos ler com detalhes, foi a toque de caixa, foi rápido porque estava tendo um novo levante ali contra Davi. Então fizeram rei a Salomão pela segunda vez, e se assentou Salomão como rei no trono do Senhor, no lugar de Davi seu pai. E aí depois vamos ver que Davi então morre, e todos os príncipes submeteram-se ao rei Salomão, e o Senhor o engrandeceu em extremo diante dos olhos de todo Israel, lhe deu glória de reino como nenhum rei a teve antes dele em Israel. Assim reinou Davi, filho de Jessé, sobre todo Israel, e o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, e morreu de boa velhice, cheio de dias, de riquezas e de glória, e reinou em seu lugar Salomão, seu filho. E os fatos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nos livros das crônicas de Samuel, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, com relação a todo o seu reinado, ao seu poder, aos tempos que sobre ele passaram, e a Israel e a todos os reinos daquelas terras. E assim nós encerramos 1 Crônicas. Nós vamos começar a leitura de Reis, e aí a gente vai retomar esse finalzinho aqui de Crônicas, porque lá vai repetir algumas coisas daqui, inclusive com mais detalhes. Deus abençoe, muito obrigada pela companhia.